Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares. Hoje eu falo a respeito de boa notícia com relação ao combate ao coronavírus. Eu vou pedir isso para minha produção. Produção, tudo bem? Coloca no ar aí, imagem boa em relação ao coronavírus. Aí você diz, mas é possível? É possível ter alguma imagem boa com relação ao coronavírus? Combate ao coronavírus? Eu vou dizer que tem sim. Uma enfermeira aqui da cidade de Linhares foi diagnosticada com o coronavírus. Foi internada no Hospital Roberto Silvares e olha a imagem que nós temos. Pode subir som aí, viu, gente? Pode subir som. Ela saindo do Hospital Roberto Silvares ontem, para a felicidade dos parentes, para a felicidade da administração pública que comemorou muito. Aí, ó, os aplausos aí, ó. Sobe som. Hospital Roberto Silvares, aí já foi, quando ela estava chegando na cidade de Linhares, foi amparada pelos parentes. É uma emoção grande, viu? Quem sai dessa aí do coronavírus, seguramente tem que comemorar sim, eu concordo. E parabéns a todos que participaram lá do Hospital Roberto Silvares. O atendimento primeiro que foi dado aqui, depois do diagnóstico, é que ela foi lá para o Hospital Roberto Silvares. E essa imagem que nós temos que é muito boa de se ver. É possível vencer o coronavírus. Agora nós temos que focar, viu, para a gente ver se caso houver infectados e desenvolverem a fase grave de um coronavírus, ver essas imagens aí de pessoas que saem desse grande desafio que é vencer o coronavírus. Não tem medicamento ainda para combater necessariamente o vírus, a gente já sabe disso. Então, por isso que quando nós temos imagens assim, precisamos mostrar para a sociedade linharense. Agora pode voltar aqui para mim. A nossa próxima abordagem é de Soretama. Um morador de Soretama mandou perguntar, Oséias, pode um caminhão que recolhe lixo, que vai andar nas vias, né? Então tem que obedecer a regra de trânsito também, sem farol e sem lanterna traseira, para sinalizar, ó, o caminhão de lixo está passando por aqui, pode isso? Bem, não pode não, mas aconteceu em Soretama. Coloca imagem para mim, gente. O morador cobrando do prefeito de Soretama, que história é essa? Dá só uma olhada aí, ó, o carro vai se aproximar. É flagrante, hein? Tá tudo escuro, ó. Não tem como detectar quem é que tá aí na frente. Aí você vai lá pertinho. É um caminhão para o recolhimento de lixo, sem farol, sem lanterna traseira. É necessário que haja, né? E esse vídeo viralizou, inclusive, lá em Soretama, cobrando do prefeito. Olha isso aí, ó. Poxa, senhor prefeito. Enfim. E aí, quando é que esse problema vai ser resolvido, hein, queridos? Pois bem, nós mandamos perguntar à Prefeitura Municipal. Olha, foi visto por um morador, o caminhão que recolhe lixo, sem a lanterna traseira, sem farol. E aí, quando é que isso vai ser resolvido? A produção vai entrar ali para mim se a resposta foi dada agora, porque não chegou absolutamente nada até o Oséias pisar aqui nos estúdios do programa. Mas nós ainda estamos aguardando um posicionamento da Prefeitura Municipal de Soretama, porque não pode, né, gente? É perigoso. Você já pensou se envolve num acidente? Como é que vai ficar isso? O que eles vão ter que escrever lá na ocorrência? O caminhão que presta serviço para a Prefeitura estava sem farol, sem lanterna. Vai dar problema, não vai não? É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você.
Olha só, todas as abordagens que nós fazemos aqui, se você quiser rever, vai para o nosso canal no YouTube. Nós temos o youtube.com/Oséias Farias. Vai para lá que essas postagens também ficam lá te aguardando, tá legal? E o YouTube da TV Sim também, que você pode acessar, um dos mais acessados. É isso aí. Vamos ouvir o governador do estado, já que nós começamos a falar aqui de coronavírus. O governador do estado, juntamente com o secretário de saúde, Nésio Fernandes, gravaram uma live e se reportaram à comunidade capixaba, mais uma vez, nessa história de pandemia, nessa história de coronavírus. O que é que eles disseram? Você vai conferir agora no Ronda. Nós começamos uma etapa nova em que a gente está buscando ampliar o isolamento social, tendo como uma ação de colaboração de todos, não só do comércio. O comércio hoje, na Grande Vitória, em Santa Teresa e em Fundão, começou a funcionar de forma gradual e alternada, né? Hoje, setores não ligados ao corpo estão funcionando, amanhã produtos ligados à pessoa, produtos do nosso uso pessoal estará funcionando. Então essa é uma metodologia para o comércio, mas para que a gente tenha compensações, nós estamos pedindo, dando uma orientação muito forte para que os serviços, né, todo o setor administrativo, dos serviços, das indústrias e do comércio sejam feitos em home office. Eu vou pedir então ao Nésio que possa fazer uma pequena descrição de como será esse trabalho a partir de quarta-feira. Nésio, por favor. Nós temos, de fato, uma pesquisa que será feita em domicílio, né, dos nossos capixabas, onde profissionais de saúde devidamente paramentados, né, com máscara, avental, com a gorra, vão estar em casas sorteadas, dentro dessas casas, sorteando moradores para fazer o teste rápido, que é o teste sorológico, para poder identificar se aquela pessoa já teve contato com o vírus ou não. Então, nós vamos poder identificar a proporção de pessoas assintomáticas, a proporção de pessoas que vão testar positivo e vão falar, nossa, mas é verdade, eu tive uma dor de garganta naquela semana, naqueles dias. Vamos poder identificar o percentual de pessoas sintomáticas entre os positivos e poder, então, identificar essa semana quantas pessoas no Espírito Santo, estatisticamente, podemos projetar, estariam, então, infectadas com o vírus. Isso vai permitir, por exemplo, saber se a nossa testagem está boa ou não no Espírito Santo. Obrigado, Nésio. É bom que a gente possa dizer, para complementar só algumas informações, o Nésio disse que os técnicos vão na casa das pessoas, tá certo? Então, vão com toda a proteção individual e o resultado estará disponível em 15 minutos, tá certo? Positivo ou negativo em 15 minutos. Muito bem, governador preocupado com o combate ao coronavírus, é claro. E olha, eu estava conversando aqui nos bastidores o seguinte, vamos abrir o painel do governo do estado. Primeiro Linhares, não é? Números de Linhares, produção, só confirma aí. 58 casos aqui na cidade, tivemos mais um, e ele vem do interior. Quer dizer, de uma localidade que fica mais afastada, né? Foi de Bebedouro o caso de infecção para coronavírus aqui na nossa região. Então, é uma preocupação, sem dúvida alguma é. E aí nós temos 58 casos. Abre lá Soretama para mim. Soretama hoje está fazendo um combate ao coronavírus e tem um detalhe que eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Combate que está sendo feito hoje de manhã, lá em Soretama. Morador passou, tirou foto e tudo e mandou para a gente, informando isso. Vamos lá. Soretama ainda tem 8 casos confirmados, né? A exemplo de ontem, nós trouxemos aqui, a letalidade continua a mesma, tem um óbito lá. É necessário combater o coronavírus. Tem Rio Bananal aí? Nós temos Rio Bananal? Se tiver, eu quero informar, porque essa comunidade nos cobra aqui, ó, a gente está assistindo o Ronda. Então vamos informar que coisas de Rio Bananal. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham nessa cidade de Rio Bananal. Nós já temos, produção? Ou deixa para o próximo bloco? Ah, não, vai ter agora. Aí, Rio Bananal, 5 casos confirmados. Essa informação, esses casos vêm lá de Santo Antônio e tem um caso onde não é possível saber qual é a localidade necessariamente.
mas tem casos de coronavírus lá, o combate continua sendo feito. Daqui a pouco de volta, eu vou receber o secretário de Administração do município de Linhares, que vai falar a respeito da abertura do comércio para essa semana. Voltamos aos horários que foram estabelecidos lá atrás, porque especial mesmo foi por causa do Dia das Mães. Então, são aberturas em 2 turnos. Eu vou trazer essas informações, um complemento dessas informações que já foram dadas aqui no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Olha só, eu vou conversar agora com o secretário de Administração do município de Linhares, Márcio Machado. Nós vamos falar sobre essa reabertura do comércio. Eu posso chamar assim, Márcio, reabertura do comércio? Boa tarde, Oséias, boa tarde a todos. Na verdade, a partir de ontem, o comércio voltou a funcionar naquele horário estabelecido antes da semana passada, antes, no caso, das comemorações do Dia das Mães. É que criou aquela história do seguinte, opa, agora deram uma esticada. Não é isso então, né? Não, não. Não é isso? O decreto 488, ele restabeleceu o funcionamento do comércio a partir do dia 22 de abril, depois, obviamente, do feriado de Nossa Senhora da Penha, foi dia 20, e o feriado de Tiradentes, dia 21. Então, o comércio reabriu de forma segmentada a partir do dia 22 de abril, e na semana passada, na quarta, quinta, sexta-feira e no sábado, nós tivemos um outro decreto que regulamentou um horário um pouco mais estendido para o comércio, em razão do Dia das Mães. E, a partir de ontem, nós retomamos aqueles horários anteriormente estabelecidos pelo decreto 488. Muito bem, então, voltando lá nesse decreto que já estava em vigor, aí nós vemos esse gráfico que está entrando no ar aí, nós vemos o horário do comércio que não admite paralisação, né, Márcio? É o que nós estamos vendo aí. Exatamente. Esse bloco 1... pode deixar lá, gente. Ele trata das atividades consideradas essenciais, né? Farmácias, drogarias, padarias, açougues, supermercados, enfim, atividades consideradas essenciais e que, em razão disso, têm o seu horário de funcionamento normal. Essas são as atividades do bloco 1 que não sofreram alterações em seus horários de funcionamento. Tá. Aí nós temos o bloco 2, aí nós já começamos a falar daquele comércio que tem o seu horário específico. Vamos lá, Márcio, lojas de vendas de materiais de construção, de ferragens, uma série, né? O bloco 2 e o bloco 3, né, foi feita uma divisão, né, de acordo com a atividade, né, de cada setor desse aí. Então, o bloco 2 funciona de 8 às 13 horas e o bloco 3 de 13 às 18 horas, isso de segunda a sexta-feira. Já no sábado, o bloco 2 funciona de 8 até às 11 e o bloco 3 de 9 até o meio-dia. Então, quer dizer, o bloco 2, aí a gente tem lá as atividades de loja de material de construção, ferragem, tintas, loja de venda de veículos, bancas de jornais e revistas, papelarias, enfim, diversas atividades, e todas as atividades estão disponíveis no site da Prefeitura para que a população e o próprio empresário tenha conhecimento e possa se adequar de acordo com o que foi estabelecido no decreto. Agora dá uma olhada aí de baixo, perto da logo da Prefeitura, você vai ver um outro recadinho importante, eu queria que o Márcio falasse sobre isso. Bares, seguindo o decreto do governo do estado, continuam fechados, Márcio. Então não tem ainda acordo para a reabertura dos bares, né? É isso, Osés. Infelizmente, a Prefeitura ela não tem nem como determinar a abertura, por exemplo, dos bares e academias, porque existe um decreto do governo do estado que determina o fechamento desses estabelecimentos. Então, em obediência ao decreto do governo do estado, a Prefeitura não pode baixar um ato, né, no âmbito municipal e determinar a abertura, porque o decreto do estado ele vale para todo o território do estado. Então, enquanto o estado não definir essa questão do funcionamento de bares e academias, infelizmente, eles devem permanecer fechados. Falando nisso, alguns bares foram fiscalizados aqui na cidade porque lanchonetes, né, aqueles que são alimentícios, existe um decreto para não consumir bebida alcoólica nesses estabelecimentos sob pena de serem autuados, fechados.
E eu estava lendo ontem uma postagem da própria Prefeitura Municipal que fala de 14 estabelecimentos que acabaram recebendo a visita da fiscalização e, inclusive, alguns fechados, né? Sim. Os bares, né, como eu disse, não podem funcionar, né? Então, quem eventualmente abriu estaria infringindo a determinação do decreto estadual e do municipal. Alguns outros segmentos, como lanchonetes e restaurantes, em razão da essencialidade do caráter alimentar desses estabelecimentos, eles estão autorizados a funcionar, né, para alimentação. A venda de bebida alcoólica nesses estabelecimentos, ela pode ocorrer desde que o consumidor pegue essa bebida e leve para casa para consumir fora do estabelecimento. Não é permitido o consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos, em bares, lanchonetes e restaurantes. Os bares estão fechados. Os bares estão fechados. A determinação é para fechar. Alguém me perguntou isso. Um dono de bar, olha, espera aí, eu estou aqui, tem gente aberta. Então, a diferença é essa. Quem é bar não pode abrir. Lanchonete, restaurante, aí eles não podem vender a bebida alcoólica no local. Mas pode atender delivery, né? Não, vender pode, só não pode... o consumo no local. O consumo no local, né? A pessoa pode chegar no restaurante, adquirir lá a sua cerveja e levar para casa, né? Não pode consumir no local. Muito bem. Eu queria que colocassem aí um quarto bloco. Esse quarto bloco fala de shoppings e assimilados. Veja aí, ó. Shoppings e assemelhados funcionam com 50% da capacidade de público. Aí tem um regramento, né? Uma pessoa por cada 14 metros quadrados. Não pode ter aglomeração, né? O que está dizendo aí é isso, né, Márcio? Exatamente. Shoppings, galerias, né? Não pode haver aglomeração. Não pode haver aglomeração nesses locais. Por isso, a regra estabelece aí que, de acordo com a capacidade do local, e cada local, obviamente, tem a sua capacidade própria, o estabelecimento permita apenas o fluxo de, no máximo, 50% da sua capacidade original de funcionamento. Muito bem. Produção, volta lá no segundo bloco que eu vou fechar a entrevista exatamente com ele. Então, população de Linhares, veja aí, no bloco 2, existe o comércio que abre de 8 às 13. Nesses comércios que estão citados aí, se você chegar às 14, vai encontrá-los fechados. Não é isso, Márcio? Sem dúvida. Aí no 3, vai lá no 3 agora. Esses aí vão atender de 13 às 18. Se você chegar às 8 da manhã, 9 da manhã, não vai encontrá-los abertos. Márcio, para fechar, alguma consideração importante? Esse bloco 3 são os segmentos mais voltados para o cuidado pessoal, né? Cama, mesa e banho, vestuário, lojas de sapato, perfumaria, cosméticos. Então, esse bloco 3 é um bloco mais voltado para o cuidado pessoal. Quem tiver dúvida é só ir no site da Prefeitura, que está tudo lá. No site da Prefeitura tem todos os decretos que foram editados nesse período da pandemia, né? Tem um link lá na primeira página do site da Prefeitura, um pouco mais para baixo tem lá coronavírus, e ali tem todos os decretos que foram editados nesse período de março para cá. Muito bem. Obrigado por ter vindo ao programa Ronda e ter dado essas informações importantes. Valeu. Disponha, Zé. Valeu. Gente, olha, daqui a pouco de volta eu vou falar com a Polícia Militar. Estamos aguardando ainda respostas de Soretama sobre o caminhão. Calma, morador, eu ainda estou aguardando essas respostas e tem uma outra notícia com relação ao município vizinho que eu vou dar já já. Segura aí, o Ronda volta daqui a pouco. Vou falar daqui a pouco com a Polícia Militar, as informações são boas, fique conosco, Coronel Giovânio já está por aqui. Coloca para mim Rede Descontão. Rede Descontão tem ofertas valendo para hoje, cálcio para fortalecimento dos ossos, R$ 29,00 a unidade, 2 unidades por R$ 49,00, barato, hein? Rede Descontão. Antes de entrevistar aqui o Coronel Giovânio, coloca para mim umas imagens que chegaram de Soretama, que está fazendo neste momento um combate à pandemia do coronavírus. De tanta gente cobrar aqui, cadê Soretama fazendo combate ao coronavírus? Porque Soretama estourou qualquer coisa lá, vai impactar. O primeiro detalhe é Linhares, vai impactar aqui, que as pessoas vêm ser atendidas aqui porque lá não tem hospital. Veja aí, ó. O atendimento está sendo feito por profissionais que estão usando luvas. Mas olha o detalhe da luva.
de 2018. Será que isso em algum momento, de alguma forma, não é nocivo à saúde? Nós buscamos informações de um profissional em saúde, tem outras, pode colocar as outras lá, que disse o seguinte: pode sim ser nocivo à saúde. Então, em primeira linha, o recomendável é não usar vencido. E nós mandamos perguntar à prefeitura por que a reutilização está acontecendo. Aí o morador disse o seguinte: ó, funcionários estão atendendo aqui e a água chama a atenção. A água, ela está numa garrafa PET. Ela foi colocada em algum lugar, que sabe Deus onde, e aí trouxeram para os funcionários. Ou seja, funcionários que cobram EPIs. E obviamente que cobram toda a estrutura para estar no fronte de um combate ao coronavírus. Mandamos perguntar tudo isso à Prefeitura Municipal e estamos aguardando agora a resposta dela. Agora vamos com o Coronel Giovanni. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo, Zé. Sempre bom falar com você, que são os telespectadores. Bem, olha, nós vamos falar o seguinte. Ontem teve a operação da polícia. Como é que foi o nome da operação de ontem, que teve ontem? Ontem nós tivemos no final de semana uma operação e agora uma operação Sentinela. Sentinela. Que aconteceu na segunda-feira. E essa foi uma operação em nível de estado. Eu vou passar bem rápido sobre ela. Aqui no município de Linhares foram presas algumas pessoas dentro dessa operação que aconteceu em 37 outros municípios? Sim, o Comando Geral editou, né, a diretriz que a gente chama de diretriz de operação, com foco em cumprimento de mandados, foi o que aconteceu. Então, em Linhares, Soretama também, nós tivemos 7 mandados de busca e apreensão, que são aquelas medidas em que a gente vai a um determinado endereço para verificar, né, a gente tem um levantamento prévio. Desses 7 mandados de busca e apreensão, nós tivemos sucesso em encontrar uma pequena quantidade de material entorpecente numa localidade que é em Linhares 5, e outros 3 mandados de prisão, sendo que dos 3 mandados de prisão cumpridos, né, nós conseguimos encontrar 2 dos alvos. Então tivemos material, droga apreendida e 2 indivíduos presos nessa operação Sentinela que ocorreu na segunda-feira ontem. Muito bem, então, sucesso da operação aqui. E outros 36 municípios também tiveram essa operação. Produção, coloque imagem para mim de números de uma operação da Polícia Militar que aconteceu no final de semana. É assim, ó, dias 8, 9 e 10. O que a polícia fez, hein? O que a polícia de Linhares fez? Me perguntam isso direto, coronel. Me perguntam direto. Cadê a polícia? Ó, a polícia está aí dando esses números. Eu vou passar rapidamente por eles, que é muita coisa. 247 abordagens de pessoas. Em época de pandemia, ruas mais tranquilas, é importante abordar pessoas. 247 foram abordadas. Operações, 39 operações policiais realizadas, 8 pessoas conduzidas. Teve um simulacro, que é uma arma de fogo mentirosa, mas vai descobrir que é. Vai descobrir que é. 2 mandados de prisão foram cumpridos. Olha lá em cima, ó, 27 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, buchas de maconha, veículos abordados. Então, coronel, nós estamos mostrando aí um resultado importante. Pode tirar daí, gente. Pode voltar aqui para mim. Resultados importantes das operações que a polícia tem feito. E o resultado agora está sendo apresentado para a comunidade. A gente, desde quando veio, né, para o comando aqui, fizemos esse compromisso com a sociedade linharense de prestar contas do nosso trabalho. Você nos ajuda muito nesse tipo de ação, né? A gente já faz toda primeira quarta-feira do mês, a gente faz essa prestação de contas aí ao CONCEL, que é o Conselho Interativo aqui de Linhares, que trata conosco de segurança, mas a gente periodicamente tem o costume de dizer o que nós estamos produzindo. Hoje a gente veio trazer a operação final de semana, você falou da operação Sentinela, mas a gente faz mensalmente. Hoje vamos falar também de alguns números que a gente acompanha para que o linharense possa saber o que a sua polícia está realizando, exatamente como você disse. Quais são as nossas ações? É claro que num território enorme como é Linhares, nem sempre todo cidadão está nos vendo. Então, o que nós estamos fazendo nesse período? Os que têm contato conosco, ótimo. Aqueles que não têm a oportunidade de saber qual a produtividade para nos ajudar também. Pretendemos ampliar isso, viu, Zé? Isso é novidade também, trazendo para você em primeira mão. Então quer dizer que esses números que nós mostramos, eu vou pedir até para colocar de novo lá, dessas operações, isso aí vai ser ampliado para toda a área de abrangência do 12º? A questão de ampliação da comunicação do cidadão para conosco.
muito brevemente a gente vai lançar, a gente também tem que entrar na questão da rede social, para que o cidadão tenha mais velocidade com a interação com a nossa produtividade. Então a gente vai Instagram e Facebook, para que a gente possa mostrar a uma série de atividades que são realizadas durante o dia, né, tanto operacionais, quanto de treinamento, quanto de administrativas, da vida rotineira do policial. Hoje, né, a rede social permite que você tenha mais rapidamente acesso a esse tipo de informação e onde também os colegas aí que precisam dar informação mais rápida, né, como fonte de imprensa, ele terá ali a ocorrência, no menor tempo possível ele terá acesso a ela. Como exemplo, a gente teve um assalto numa fazenda, a Fazenda Gilberte, lá em Rio Bananal. Quer dizer, essa ocorrência, assim que ela terminasse, a gente já teria condição de ter ali disponível o resultado, né? Que a gente conseguiu recuperar, um indivíduo foi baleado lá, outro foi preso posteriormente, mas todos os envolvidos nesse roubo foram presos, e isso é bom que a comunidade saiba com a maior velocidade possível. Muito bem, então eu vou dar uma acelerada aqui, eu quero fazer uma cronologia do crime, principalmente falando de homicídio. Coloca aí os gráficos que nós temos, para a gente passar rapidamente neles, que já está quase na hora de encerrar o programa Ronda da Cidade. Veja aí, ó, a evolução dos homicídios, gente, de 2001 para 2020. Essa é uma informação muito importante. Sabe por quê? Lá em 2001 nós tivemos 63 homicídios, mas olha quando foi o pico de homicídios que nós tivemos aqui. Foi em 2009, ó, 174 deve ser, né? Ou 24, perdão. Mas o ano que nós tivemos até então, nesta data, o menor número de homicídios, sabe qual foi? 2020. 2020. É onde a polícia mensura o seu resultado. É dessa forma aí. Vamos passar os gráficos, que daqui a pouco o comandante faz uma tomada geral para a gente fechar a entrevista. Olha Rio Bananal, ó. Você pega lá de 2002, Rio Bananal em 2001 não registrou nenhum homicídio. Zero. Aí chegou em 2002, ela começou a registrar. O ano mais pesado para Rio Bananal também foi 2009. E nesse ano, olha só, olha o número lá. Até agora, gente, nenhum homicídio. Mostra Soretama, nós temos também. Soretama, atenção comunidade de Soretama, 2001, Soretama registrou 8 homicídios. O pico lá não foi 2009, hein? Foi 2011 que registrou 28 homicídios. Só que neste ano, Soretama registrou 4 homicídios. É assim que a polícia vem trabalhando, nessa cronologia do crime, principalmente do homicídio. Rapidamente, coloca outro gráfico lá de roubos, furtos e roubos diversos que acontecem na nossa região e que a gente também vai passar por ele para que o coronel possa falar a respeito. Olha só, crimes contra o patrimônio. Aí nós estamos vendo por bairros, os 10 principais bairros onde acontecem essas ocorrências, centro da cidade bombando, hein? Sim. Mas olha que teve até redução lá, teve redução. E aí, por dias da semana, a polícia sabe tudo. Quais são os dias onde os bandidos agem mais? Pelo que eu estou vendo aqui, é na sexta-feira, hein, ô coronel? Ah, não, é na segunda. Segunda-feira, 122. 120 sexta. 120 na sexta. E na segunda também, 122. Então, nesses dias, é onde a polícia já mapeou. Os bandidos agem muito. Coronel, diante desses números, a polícia hoje ela tem uma forma de ação. Sim. E ela se baseia nesses números para pensar amanhã? É o que a gente tem que fazer sempre, né? Nós temos que otimizar o recurso que a gente tem. Então, a gente acompanha o horário, o dia da semana. Todos os meus auxiliares lá, os meus comandantes de companhia, planejam seus policiamentos exatamente verificando isso. Aqui a gente trouxe para vocês um gráfico, né, de pizza, mas eu tenho como gerar um mapa de calor, que é a quantidade por cores, ele verifica onde está tendo mais ocorrência e eu consigo também ver ali onde o meu policial está sendo empregado. Então, justamente buscando essa diminuição. Com menos gente, a gente tem que trabalhar com mais tecnologia, mais inteligência, para ao final a gente conseguir os resultados. Esses números a gente, como falou, sempre disponibiliza para que o cidadão possa ler o que está acontecendo e a gente poder ter uma tomada de decisão com melhor qualidade, né? Onde empregar, como empregar, conversando com a comunidade sempre, que às vezes não é só uma questão de números ou de taxas,
o sentimento da população também nos é importante. Sem contato com ela, às vezes ela não registra, por exemplo, mas está acontecendo algo naquela comunidade. Então não é só estatística, eu também preciso me relacionar com ele. Que às vezes pode ocorrer que eu não tenha dados, ou tenha algumas ocorrências que eu não consegui captar, mas que o contato com ela faz com que eu tenha uma fotografia mais real do que está acontecendo. É assim que a gente trabalha. Muito bem. Obrigado por ter vindo. O programa Ronda da Cidade hoje fica por aqui, trazendo todas essas informações. Amanhã, de volta. Até lá. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.